Uma unção, Deus, de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, Deus. Ajuda-nos a compreender aquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas. Fala, Deus, conosco, através do que nós vamos ministrar aqui. Amplia o nosso entendimento, através da vida uns dos outros, Deus, em nome de Jesus. Que Tu esteja confirmando, testificando a Tua palavra nos nossos corações enquanto ministramos aqui, Deus. Edifica-nos, desperta-nos, Deus, assim como fala em Efésios 4, que nós estejamos sendo, Deus, equipados, aperfeiçoados, tornados mais completos ainda, Deus, para que nós possamos cumprir o nosso ministério, cumprir aquilo que o Senhor confiou às nossas mãos, e assim também, Deus, sermos aperfeiçoados para que cheguemos à estatura e à varonilidade perfeita, à medida e à maturidade de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, pelo Teu Espírito, opera em nós, nos conduz à maturidade, nos torna, Deus, cada dia mais semelhantes a Cristo, Deus, em nome de Jesus. Aperfeiçoa-nos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pela Tua verdade, Deus. Em nome de Jesus eu oro e Te peço que tudo aquilo que não vem do Senhor caia por terra nessa hora. Toda e qualquer perturbação, cansaço, espírito de enfermidade, eu declaro fora daqui agora em nome de Jesus. Nós declaramos a vitória de Cristo na cruz, da cruz de Cristo sobre toda enfermidade, perturbação, opressão, ataque das trevas, que retroceda agora em nome de Jesus. Deus, cerca esse lugar com o Teu poder e com a Tua presença e nos dá, Deus, corações inclinados a Te obedecer, olhos para ver, ouvidos para ouvir, Deus, aquilo que o Senhor está querendo ministrar essa noite. Pai, em nome de Jesus eu oro e Te agradeço, Deus. Amém, amém. Podem sentar. Pessoal, se alguém ainda não é quem não trouxe, tá? É quem não tem a primeira ou a segunda apostila, pode pedir para o pastor Joel, que ele tem ali ele está ali na mesa de som, ele tem, vai ali e pega com ele, tá? Vocês podem pegar. Quem tem as apostilas, nós vamos seguir falando, então, nós vamos seguir na verdade é uma apostila só, mas com 2 blocos, né? A segunda, vamos dizer assim, nós estamos na página 16. Página 16. Vamos lá. Nós paramos aqui na parte de Babel, né? Nós viemos até aqui. Deixa eu ver se eu tinha alguma coisa mais para... Tá, vamos lá. Não tem problema. Ali onde tem o mapa ali, o mapa da localização do Monte Ararat, onde é que parou a arca. Vou até mostrar para vocês, nós vamos seguir dali. Só alguns comentários antes de nós entrarmos propriamente no assunto da noite aqui, né? Dentre os comentários que eu tenho ouvido, assim, do feedback, conversa, enfim, que a gente tem tido com alguns de vocês aqui, uma das coisas que eu ouvi durante essa semana agora foi alguém me comentando sobre a história que eu tinha comentado, que é tudo farinha do mesmo saco, né? Somos todos pecadores e não tem como a gente querer se comparar assim, quem é mais ou menos, quem é mais aceitável ou menos aceitável diante de Deus. Pecador é pecador, né? E não é porque um faz coisas piores do que eu sou menos pecador do que ele. Nós tínhamos falado disso e a expressão que a gente utilizou até foi dizendo que, na verdade, né, o ser humano é todo mundo farinha do mesmo saco, no sentido de que somos todos pecadores incapazes de agradar a Deus nas nossas próprias forças. E eu não sei para ti, mas às vezes quando eu ouço isso, a pergunta que me vem assim na paralela é o seguinte: tá, mas eu nunca matei ninguém, né? E o bandido, né? E a pessoa que vive uma vida promíscua é tão pecadora quanto quem não é convertido e não tem uma vida promíscua? A resposta é a seguinte, né? Existem pecadores um pouco mais morais e pecadores imorais. Existem pecadores que são pessoas mais agradáveis e pessoas que são e pecadores perversos, mas todos são pecadores. Então o problema o problema da humanidade não é o que nós fazemos, é quem nós somos. Nós somos pecadores.
A natureza da humanidade é esta. E é aí que mora todo o problema que a gente vai vendo na humanidade. Então, a gente até pode olhar e talvez quando Jesus voltar e Deus julgar todo mundo, claro que o juízo vai ser diferente para as pessoas. Agora, pecador é pecador. Se não se converteu, não se converteu. Assim, ou tu está em Cristo ou tu não está em Cristo, ou tu te arrependeu ou não te arrependeu. Então é só para fazer essa diferença, porque às vezes parece, mas eu sou pecador. E aí tem gente que às vezes gosta de se comparar, mas eu não sou tanto quanto o fulano. Não te preocupa, é todo mundo pecador. A diferença é que, qual é a grande diferença? E isso sim faz diferença. É quem é convertido e quem não é. Tem pessoas que têm uma natureza pecaminosa, mas entregaram a sua vida para Cristo, creram naquilo que Cristo fez e foram perdoados, e se arrependeram dos seus pecados. Essas pessoas são pecadores perdoados e agora são santificados. É a única diferença que nós temos para os outros, né? Então, depois a gente vai ver um pouco disso, mas só para botar assim, foi um comentário que eu ouvi, até para aproveitar e esclarecer um pouquinho a respeito disso, porque a diferença é quem é convertido e quem não é, mas pecadores todos somos, e se tu é um pecador, assim, e se uma pessoa que não se converteu é um pecador mais imoral ou um pouco mais moral, é pecador igual. Por isso que todos precisam de Cristo. Só comentando isso, porque senão, às vezes, assim, do que a gente ouviu aqui, trazendo um pouquinho mais de esclarecimento. Bueno, a gente está indo assim de 15 em 15 dias, bem comedidamente. Alguém lembra lá do início, quando a gente falou, qual é a frase que mais aparece na Bíblia, o que mais é repetida na Bíblia e que expressa o propósito eterno de Deus? Alguém lembra? Pode falar aí bem alto. Não tem livro para dar de presente, tá? De tudo que eu vou falar aqui, eu ainda vou falar mais algumas vezes, tá? Se tu gravar só isso, eu já ganhei a ministração toda, tá? Qual é a frase que mais é repetida na Bíblia e que expressa o propósito eterno de Deus? Eles serão... Meu Deus. É para rir de desespero, né? Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Tá bom, obrigado. Lembra? A frase que mais aparece na Bíblia. A gente falou que ela aparece umas 20 e poucas, umas 23, 20 e poucas vezes, com algumas pequenas variações. Se tu pegar na apostila no início, lá quando nós começamos a falar dos fundamentos, né, que nós íamos trabalhar para nós termos uma visão clara da Escritura, nós não podemos perder isso de vista. O grande propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Cristo. E ele mostra isso de ponta a ponta nas Escrituras, com uma frase que aparece com algumas variações, mas ele vai repetindo. E em meio a várias situações, Deus repete essa frase: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso aparece de Êxodo em diante, os profetas, isso aparece, e Apocalipse termina, acho que Apocalipse 21, eu tinha comentado, falando, e eles serão povos de Deus, e Deus estará com eles. Então a gente vê que isso vai ter um cumprimento, esse desejo do coração de Deus vai se cumprir. E quando a gente olha a gente está olhando aqui essa visão panorâmica da Bíblia, nós nunca podemos perder de vista de que tudo que Deus faz ao longo da história inteira da humanidade, descrito nas Escrituras aqui, é para cumprir o seu propósito, de ter um povo para si, que o ame, ou melhor, que seja amado por ele, e conhecendo esse amor, o ame de volta. Esse é o grande propósito de Deus, ter uma família de muitos filhos semelhantes a Cristo. Isso, e a frase que nós vemos aparecendo repetidamente, não tá na primeira apostila, tá no primeiro bloco, nas primeiras páginas lá. Não precisa olhar agora, mas eu só queria retomar com vocês. Grava isso para ti. Talvez eu volte a perguntar, não porque eu vou perguntar, mas grava isso. É um fundamento da Escritura. O desejo de Deus de ter um povo para si. E agora a gente vai ver então, e a gente vem ver, nós temos visto como Deus tem lidado com a humanidade, do que nós vimos até agora, com Adão, com os descendentes de Adão, com Noé, depois e os descendentes de Noé, e Deus sempre tentando resgatar,
encontrar meios de resgatar essa humanidade que se perdeu em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam e a humanidade se perde. Deus já promete para Adão e Eva, como nós já vimos aqui na missão de Deus, já vimos aqui também na visão panorâmica, Deus faz uma promessa para Eva, especificamente em Gênesis 3,15, de que ele vai enviar o seu descendente, que vai pisar a cabeça da serpente. E que vai, então, seu descendente que vai mudar o quadro da humanidade de volta. E a gente vê Deus construindo isso ao longo da história. Toda a narrativa bíblica é para isso, né? Nós vamos ver a narrativa bíblica nos mostrando Deus preparando esse momento de que ele vai resgatar a humanidade, vai cumprir a sua missão e vai estabelecer o seu propósito agora com toda a humanidade, com toda a criação. Então, isso é importante que a gente tenha claro, essa ideia do propósito de Deus. Ter um povo e muitos filhos semelhantes a Cristo. Tá certo? Deixa eu ver uma coisa que eu tinha pedido para alguns de vocês, para alguns não, né? Para todos, lerem os textos que estão na tabelinha aquela lá de todas as alianças. Alguém chegou a ler todos? Uma pessoa? Tá, depois eu te pago um café então, porque tu é o premiado. Alguém leu uma parte deles, não leu tudo, mas chegou a ler uma parte? Algumas pessoas. Tá, eu vou dar um café sem açúcar para vocês, então daí fica no meio, tá? Aí, né, qualquer coisa tu vai lá e bota o açúcar. Mas, então, pessoal, é muito importante, tá, que vocês leiam esses textos. Tá lá na página, eles estão na página 5, na primeira apostila, tá? Então, tem uma série de textos aqui. Se vocês conseguirem botar, assim, ó, nós vamos finalizar hoje, nós finalizamos a história de Abraão e depois no nosso próximo encontro nós já vamos entrar então nas alianças com Israel e Davi possivelmente. Então se vocês conseguirem ler ali esses textos de Gênesis 1 a 3, 6 a 9, até o Êxodo 19 a 24, tá no lucro. Eu vou pedir assim, tá ótimo, não vamos forçar demais. Então, para o nosso próximo encontro, tá? Se vocês conseguirem, não, por favor, leiam estes textos, especialmente Êxodo 19 a 24. Os de Gênesis, nós já estamos finalizando Gênesis, a gente ainda vai ver alguma coisinha depois, talvez, mas a gente já está encaminhando para o fim essa parte das alianças. Se possível, leiam, recomendo fortemente, mas necessariamente leiam para o nosso próximo encontro Êxodo 19 a 24, tá? Porque vai nos ajudar muito. E aí coloquem do lado aí também, além de... Então, vamos fazer o seguinte. Êxodo 19 a 24 e Deuteronômio 28. Complicar um pouquinho mais a vida de vocês. Tá? Êxodo 19 até o 24 e Deuteronômio 28. Porque daí a gente vai falar sobre a aliança de Deus com Israel. E para nós entendermos a aliança de Deus com Israel, que é o que vai nortear desde Êxodo até Malaquias, a gente precisa entender essa aliança, tá? Os termos nos quais ela é feita, enfim, tá? E são esses textos que vão nos ajudar nesse sentido. Então vamos adiante. O mapa aqui. Então se vocês anotaram aí, ótimo. Vou só tentar projetar alguma coisa aqui para nós vermos algo juntos. Vocês têm um mapa aí na página 16, né? Acho que vai abrir para mim aqui, deixa eu ver. Tá aí. O mapa de vocês está preto e branco, o meu está coloridinho aqui, não, mas é o mesmo mapa, né, que nós temos aqui. Então lembra que nós falamos do dilúvio, nós chegamos a falar do dilúvio, aonde é que a arca parou? A arca parou bem aqui, ó, no Monte Ararat. O Éden era por essa região aqui onde é o Iraque. Notem que para cá, para o lado, a gente tem a Itália, para cá é a África, Israel está aqui, tá, olhando para os dias de hoje, né? Mas aqui nessa região montanhosa, que é essa sombrinha aqui mais ou menos, ó, nós temos o Monte Ararat, que é onde a arca parou.
Alguém sabe mais ou menos qual é a altura do Monte Ararat? O pico dele? Alguém chuta aí? 2.000 e poucos, um pouquinho mais. 5.000 e poucos, isso mesmo. 5.000 e poucos metros de altura, tá? do nível do mar. Tá? Então, imagina esse pessoal parar aqui, ó, uma arca num lugar muito montanhoso. Toda essa parte mais escura, ó, esse rajadinho que tem aqui, dá a entender que é o relevo da região aqui. Esse pessoal parou aqui e agora, né, daí tem a história de Noé, que nós vimos, os descendentes de Noé, tem aquela confusão lá entre os filhos de Noé e Noé, quando, né, pegaram o pai sem roupa lá e tal. Mas o fato é que eles saem daqui, começam a se multiplicar e vão descendo aqui essa região. Só que essa região aqui não é uma região assim plana. Eu tenho um outro mapinha, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui. Se ele não vai me sacanear. Aqui. Que dá para a gente ter uma noção, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá. É mais ou menos aqui o Monte Ararat. E eles desceram para cá, ó. Toda essa parte mais escura aqui, ó, ela tá na escala ali a 2.000, 3.000 metros, chegando até alturas mais altas, ó, quando começa a clarear, tem algumas partezinhas mais claras. Mas tu pensa essa região toda montanhosa aqui, ó. Esse pessoal sem um carrinho de mão, eu não sei se eles tinham um carrinho de mão na época, tá? O que eles tinham era uma arca que deve ter ficado lá por cima. E a pilha tá... Foi. Então, estão vendo a mãozinha ali, né? Então, eles desceram por aqui, tá? Eles podem ter descido aqui é um pouco mais baixo, quanto mais claro aqui para o amarelinho, vai diminuindo a altura. Mas eles fizeram esse trajeto aqui, ó. Tu imagina uma família de 8 pessoas que ao longo desse período aqui, ó, tem que descer isso aqui com os animais que saíram da arca. Agora os animais saem daqui juntos, tá? Eles têm que levar provisão porque eles não têm nada plantado. Então, de onde é que essa gente vai comer? Tudo isso, tá? Eles saíram da arca, não tem nacional, não tem o estoque aqui, não tem nada. Tá? Eles saem com o que sobrou dos 6 meses de dentro da arca de alimentação. Né? Os animais que talvez se multiplicaram lá dentro, alguns já devem ter ido para o churrasco, mas eles vêm descendo aqui então agora, trazendo inclusive o que eles tiveram, os seus pertences, os seus bens. E eu acho que se a gente pegasse, a gente tem aqui a história dos imigrantes que vieram para cá e tiveram que abrir mato aqui para os italianos, alemães que foram para a região da Serra, aqui tu ouve a história deles, como eles passaram trabalho para colonizar essa região aqui. Eu acho que aqui eles passaram muito mais trabalho. Tu imagina numa condição totalmente adversa. Eu não me lembro que época do ano eles devem ter passado por aqui, mas essa região aqui possivelmente eles pegaram neve, devem ter pegado invernos muito rigorosos, tá? E eles vêm vindo. Então esse pessoal ao longo do tempo vem descendo aqui. E a Bíblia vai falar em Gênesis 11, se tu deixar aberto ali, que é onde nós paramos, né? Que Gênesis 11 diz assim, ó: ora, em toda a terra havia apenas uma só linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar. Então, eles saem daqui, ó, um único povo que vai se multiplicando com as famílias, enfim, mas é um grande povo só, com uma maneira de falar, que ao longo dos anos eles vêm descendo por aqui, talvez tenham pegado essa região aqui, para vir do Oriente para cá, aonde está Babel aí no mapa de vocês. Vou voltar para o mapa da apostila. Então, ó, eles saem daqui e possivelmente fazem essa volta aqui, ó, até chegar por essa região aonde ficava Babel. Eu não sei tu, mas eu fico pensando assim, ó, depois de passar tanto trabalho, eu imagino que eles passaram muito trabalho para fazer toda essa jornada aqui. De repente eles dão de cara com uma planície, ou seja, nos livramos das montanhas, né? A gente tem um ambiente um pouco mais favorável para nos estabelecer. Eu não sei quantos anos eles levaram aqui, mas eu já não acho tão estranho que eles digam assim, ó, vamos construir um lugar para a gente parar um pouco de sofrer, vamos ficar por aqui mesmo.
Então, que é o que eles dizem aqui, ó. E no versículo 3, disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem, os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra. Então, quando eles chegam aqui, o que agora eles resolvem fazer então? Pessoal, chega de bater cabeça, chega de andar sem rumo. Vamos montar um sistema de produção aqui, vamos construir tijolos, vamos fazer tijolos. E aí eles mostram por que eles querem fazer isso, tá? E aí, aqui é importante a gente ter atenção na história de Babel, e daí já entrando no assunto que nós temos aqui mesmo, tá? Que é justamente nós olharmos a motivação com a qual eles começam a querer se estabelecer nessa região aqui. Olha o que eles dizem ali: edifiquemos para nós uma torre cujo topo, ou tope, chega até os céus. Pausa. Essa ideia deles aqui, ó, de construir uma torre que chegue até os céus. Bom, primeiro, eles não iam construir uma torre que chegasse até os céus na estratosfera, aquelas outras esferas que tem para cima. Eles não iam chegar lá. Mas o que tem por trás aqui quando eles estão falando isso? Tá? A gente olhando para a cultura da época. O que eles querem aqui não é simplesmente tocar os céus, é entrar em contato com as coisas espirituais. É isso que eles estão querendo. É entrar em contato com as regiões celestiais, com a questão sobrenatural. Nós queremos tocar essas coisas. Eu não sei se vocês... eu não vou procurar agora porque não vai dar tempo. Mas deixa eu ver. Pegar a cultura geral aqui. Já ouviram falar em zigurate? Vamos ver se eu tenho imagens aqui. Vocês já viram edificações como essa em filme, desenhos, livros de povos antigos? São os zigurates. Qual era a ideia desse zigurate aqui, desse lugar alto? O lugar alto, né, quanto mais alto, a ideia era entrar em contato com o sagrado. Era a ideia do que hoje, depois a gente vai chamar de templo, uma série de coisas, mas eles tinham essa ideia do quanto mais alto, mais próximo eu chego dos poderes espirituais. Então, era essa a ideia que estava por trás da edificação dessa torre de Babel. Era construir algo que lhes permitisse entrar em contato com a realidade espiritual. Lembra? Essa humanidade aqui, ela não tem um sistema religioso como a gente tem hoje, igreja, nem nada. Possivelmente se perdeu. A gente sabe que Noé foi um homem justo, que andou com Deus, mas para além disso, a descendência dele não fala nada. Depois que Noé morreu, não tem nada que diga que alguém continuou invocando o nome do Senhor. Essa ideia que a gente tem de convertido aqui entre nós, não existia nessa época. Assim, nem a mentalidade de Abraão não tinha aqui ainda. Tá. Então, o que esse povo tinha? Uma mentalidade de uma realidade espiritual que eles sabem que existe pela transmissão oral da história deles. Eles sabem da existência de Deus, tudo e tal, mas não tem uma preocupação de prestar culto ao único Deus, como nós conhecemos, ou como os judeus vão descobrir depois. É uma humanidade, é um grande povo, que é a humanidade da época, que está assim: olha, nós queremos voltar a entrar em contato com os poderes espirituais. Que eles, possivelmente nessa época, já, assim, eles tinham consciência, eles sabiam que existiam coisas espirituais, por conta de, assim, eles não iam chegar até aqui de assim, essa percepção de graça, tá? Então, era esse o sentimento o primeiro ponto que nós temos aqui em Babel, uma torre para que chegue até os céus. Tem essa ideia, nós queremos entrar em contato com as coisas espirituais. Isso está junto no pacote. Talvez não seja bem como a gente entende hoje, com o discernimento que a gente tem, mas principalmente para os povos mais antigos, tu não separa muito o sagrado, assim, as coisas espirituais, as coisas sagradas, do resto da tua vida diária. Então isso aqui para eles, de certo modo, era
o natural, talvez, a ser feito, né? Tu imagina, depois de tudo que eles passaram, será que eles não tiveram nenhuma experiência? Tu imagina assim, ó, tudo que eles passaram, tu pega povos mais antigos, não é raro escutar histórias de povos que passaram por dificuldades muito grandes e têm experiências espirituais com um avô que apareceu, com um tio que já morreu e que aparece num sonho e que agora desencarnou num rio, numa floresta e que supostamente ajuda essa população a lidar com os problemas de uma doença muito grave, alguma coisa e tal. Olha o que esse povo passou para sair do Monte Ararat até chegar aqui embaixo. Possivelmente eles tenham tido esse tipo de experiência. Eu não estou dizendo que tiveram, mas é bem possível. Então eles não estavam desconectados da realidade espiritual, de uma percepção da existência de uma realidade espiritual. E por conta disso, acaba dando... Não estou dizendo que a Torre de Babel tinha esse formato específico, mas tu pega... Esse aqui é o padrão de construções de povos antigos, de datas próximas dessas narrativas bíblicas, e isso aqui é um padrão assim, muito recorrente. Então é bem possível que ou até a Torre de Babel inspirou esses modelos, ou também tenha sido inspirada por eles em outros momentos. Então, primeira coisa de Babel é essa ideia de entrar em contato, né? Vamos nos reunir agora como povo, vamos nos estabelecer aqui, e como povo nós precisamos de um apoio espiritual para estar onde nós estamos. Nota que isso é a realidade da vida até hoje, né? Então, depois... Uma torre cujo topo chega até os céus, tornemos célebre o nosso nome. Outro ponto. Que necessidade esse pessoal tem? Por que essa necessidade de tornar célebre o seu nome? É um povo que não tem... Assim, é um povo em geral... Agora pode voltar para a apostila aí. Eu só queria te mostrar o zigurate. Vamos voltando para a apostila. Então, notem que eles não falam assim, vamos tornar célebre os nossos nomes. Eles querem tornar célebre o nosso nome, possivelmente dessa comunidade, dessa coletividade que está se estabelecendo ali, e tem esse desejo de se estabelecer, ser reconhecido. E me parece, lembra para que o homem foi criado? Para expressar a glória de Deus, para ser um representante de Deus. Se tu representa alguém, se tu vai como embaixador de alguém, como representante de alguém para algum lugar, qual é o nome que tu tem que deixar marcado no lugar que tu passa, ou com quem tu trata? O teu ou de quem tu representa? De quem tu representa, né? Se eu represento o Júlio, por exemplo, em alguma coisa que ele me passa como procurador dele ali, eu não falo em meu nome, eu falo em nome do Júlio. O que eu tratar é em nome do Júlio. Se for alguma coisa boa, a honra é para o Júlio, não é minha. Eu só tratei o que precisava. Esse foi o comissionamento da humanidade lá em Gênesis, quando tem o mandato de domínio que a gente falou, aquela série de coisas que nós já tratamos aqui. E aqui agora o que a humanidade faz? Não, quem tem que ser famoso somos nós. Sou eu, somos nós. O nosso nome precisa aparecer e ficar na posteridade agora. Isso começa a ir contra, né, esse desejo de fazer algo grande. Vou me conectar com poderes sobrenaturais, inclusive, porque eu quero que o meu nome, eu quero fazer algo muito grande para que o nosso nome seja estabelecido. Uma vez eu ouvi uma ministração que fala especificamente dessa parte aqui do versículo 13 ali, ó. Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. E a pessoa que ministrava falava uma coisa que eu acho muito interessante, que o que representa esses tijolos aqui? A força humana, né? A obra humana. Aqui colocando bem essa ideia do potencial do homem agora, o ser humano que é capaz de fazer as coisas sem Deus, e esses tijolos bem queimados representam as obras humanas que agora já não dependem mais de Deus para ser feitas, a tal ponto que o nosso nome se torne célebre e lembrado
para toda a humanidade. Então, aqui entra outro problema, porque não é mais só a questão que já era um problema, a questão de entrar em contato com poderes espirituais sem autorização de Deus, por conta própria, e que poderiam ser quaisquer que fossem, mas agora tem a questão da exaltação de si próprio. Lembram de alguém que quis exaltar-se a si próprio? Onde é que foi parar? O tombo foi muito grande. Então aqui começa a entrar o princípio também, a atuação do orgulho, da soberba, dessa necessidade da exaltação do homem a despeito de Deus. Isso também entra nessa coletividade aqui. Isso não é, lembra, isso aqui não é uma pessoa que está fazendo. Quando é uma pessoa, tu trata com uma situação, alguma coisa mais pontual, às vezes pode ser sério, mas aqui é uma coletividade que neste momento representa praticamente a humanidade como um todo. Esse é o ponto principal. Tá? Então, é bastante importante que a gente veja isso. É a humanidade colocando essa situação aqui. Para que não sejamos, e aí depois segue ali, para que não sejamos espalhados sobre a terra. Qual foi o mandamento de Deus? Em Gênesis 1, 26 a 28. Encham a terra, multipliquem-se e encham a terra. E agora o que o ser humano resolve fazer? Não. Eu vou me cercar de apoio sobrenatural, inclusive. Quero fazer o meu nome conhecido e para isso eu vou criar uma base muito forte aqui e eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui agora. Não quero mais. Eu entendo, assim, de certa forma, para quem passou todo o trabalho que eles passaram, não querer ser espalhado. Dá para entender, né, esse posicionamento. Agora, olha esse posicionamento em todo esse contexto aqui. Então, aqui tu vê nitidamente um posicionamento de oposição ao comissionamento que Deus tinha dado para a humanidade como um todo, mais uma vez. Tá? Então, aquilo que Deus fez com o dilúvio, de matar todo mundo, deixar uma família, vamos começar de novo. Ele começou de novo, o que aconteceu? Agora, muito mais rápido do que a primeira vez, para o ralo de novo. A humanidade olha e diz assim, não, chega, não quero saber desse negócio de plano de Deus, vamos ficar aqui e vamos nos estabelecer com as nossas próprias forças. Tá? Então, e aí tem uma coisa interessante aqui eu vou falar agora porque daí depois isso nos serve para outros momentos também, tá? Sempre que uma coletividade se estabelece, tu vai ver isso na Bíblia, enfim, de forma geral, sempre que uma coletividade se estabelece, ela acaba tendo uma identidade, né? Uma identidade por meio da qual ela responde para Deus. Não tem o povo de Israel, não tem o povo A, o povo B, e tem cidade A, nação tal. E Deus não cobra dessas pessoas como se fosse, às vezes, uma pessoa só, tipo uma pessoa jurídica, vamos chamar assim. Esse coletivo não tem uma identidade. Você já deve ter visto na Bíblia, né? Deus enviando palavra para países específicos, para cidades específicas, enfim. Isso tudo é importante que a gente entenda. Por quê? Porque assim como uma pessoa pode se voltar contra Deus e ficar assim, com um comportamento demonizado, ou endemoniado no sentido de entendendo o demoníaco como algo que se estabelece em total oposição ao conhecimento de Deus, tá? Nesse ponto que pode abrir portas para espíritos demoníacos de fato entrarem e agirem. Isso é fato para uma pessoa, mas isso também é fato para uma coletividade. Assim como uma pessoa pode ficar endemoniada, tá? A gente tem essa ideia de assim, uma pessoa ficou endemoniada, aí tu vai, pegando bem geral assim, tá? Aí tu vai lá, ora, né, para que o espírito aquele saia da pessoa, tudo bem. Como é que funciona quando é o coletivo? Todo mundo agora entra um espírito na vida de cada um, aí tá todo mundo. Não necessariamente. Vocês já viram textos se vocês olharem... Zacarias 12:10 fala assim, que Deus vai derramar espírito de graça e de súplica sobre a nação de Israel, sobre Jerusalém. Espírito de graça e súplica. Em Efésios, Paulo ora falando assim, e eu oro a Deus para que Ele lhes conceda espírito de sabedoria e de revelação.
Lembra disso? No pleno conhecimento de Deus. O que é esse espírito de sabedoria e de revelação? Além do Espírito Santo, vai entrar mais outro espírito dentro de ti? Não. Né? Então, às vezes são coisas que a gente passa batida assim, espírito de sabedoria e de revelação. Então, como é que funciona isso? O melhor ajuste que a gente pode fazer para esse termo, que serve nessa ideia de espírito, que não é um espírito, uma entidade específica, é uma palavra que a gente usa muito conhecido, que a gente usa bastante nos cultos, às vezes por unção. Já viu assim quando está num culto, alguém fala assim, tem uma unção de cura aqui essa noite, vamos orar pelos enfermos, porque eu sinto que tem uma unção de cura aqui essa noite. Todo mundo já viu isso, tem uma unção profética aqui essa noite. Isso é o que significa essa palavra espírito para o coletivo. Não é que tem um espírito dentro de cada pessoa, é que tem uma realidade espiritual, uma influência espiritual, seja da parte de Deus ou de qualquer outra, que influencia um grupo coletivo. É isso a ideia de espírito para o coletivo. Quando Paulo ora que Deus dê espírito de sabedoria e de revelação, a gente poderia ajustar isso para... E eu oro para que Deus lhes conceda unção de sabedoria e revelação. Não ficaria mais fácil da gente entender? É isso. Então, no caso de Babel, o que a gente vê aqui? A humanidade, que ainda é um só povo, ela se posiciona em oposição a Deus de forma declarada, consciente, de certo modo. Diz, olha, nós queremos entrar em contato com poderes espirituais, sejam eles quais forem. O nosso nome é que tem que ser exaltado ao invés do nome do Senhor, e nós não vamos encher a terra, nós vamos ficar aqui. Ponto. E vai ser na força do nosso braço. O que abre espaço nesse posicionamento? O que é esse posicionamento coletivo da humanidade, deste grupo aqui, muito representativo, abre espaço para quê? Para que uma unção, que não é uma unção do Espírito Santo, mas para que uma influência espiritual se estabeleça sobre esse grupo de pessoas. Isso é tão pesado, que o versículo 5 diz o seguinte: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então, aqui entra uma coisa interessante, que é justamente essa ideia de... pensa assim, Deus desceu do seu trono nos céus para vir ver o que estava acontecendo aqui. Pelo que tu vê hoje em dia Deus descendo na terra para resolver alguma coisa? Eu não... Depois de Jesus descendo na terra, eu não me lembro, você não tem outra narrativa que eu veja Deus descendo. Olha, tem algo muito sério acontecendo, mas nesse caso diz que Deus desce do céu e ele diz, isso não pode prosseguir. É tão sério, mas tão sério que está acontecendo aqui, e Deus diz, olha, eu vou ter que espalhar, eu vou ter que frustrar esse plano aqui. E aí Deus vem e toca justamente naquilo que era reconhecido pela Bíblia aqui, e pelo próprio Deus, como uma grande, assim, talvez o grande mecanismo que ajudava para que eles estivessem todos nessa unidade demoníaca aqui, nessa unidade perversa, que era a sua mesma linguagem. Eles tinham uma unidade, assim, eles estavam unidos em torno de um propósito, eles tinham uma mesma linguagem, e por meio dessa unidade humana, era um posicionamento totalmente humano, independente de Deus, que ia funcionar. Deus fala assim, vai dar, se eles continuarem nesse propósito, vai dar certo. Então, essa unidade aqui, a unidade tem, assim, a unidade de pessoas tem um efeito que potencializa ações, sim, mas não te confunde, porque não é porque tem unidade que potencializa ações que Deus está junto, seja para cristãos ou não cristãos. Uma vez eu ouvi um homem de Deus falou assim, tem que ter unidade, porque quando tem unidade nem Deus resiste. Sabe quando saiu o alertinho, aquele assim, opa, como é que é isso? Tu quer unidade que nem Deus resista? Eu não quero me unir com pessoas num propósito que eu vá contra Deus, eu faça Deus ceder para mim. Isso eu ouvi no meio, assim, eu estou falando uma pessoa muito reconhecida e considerada, tá? Eu não vou entrar em nomes aqui,
Mas aquilo para mim, assim, eu fiquei preocupado. Quando eu ouvi aquilo, me acendeu o alerta, assim, o que a gente está querendo construir, afinal de contas? Unidade é importante, como o corpo de Cristo, sim, faz parte, a Bíblia fala sobre isso, mas é importante que nós entendamos que não é porque a unidade por si só não significa que Deus está num negócio, está em algo no nosso meio. Lembra que Apocalipse 3, Jesus fala assim, ó: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Todo mundo acho que conhece esse texto, né? A gente às vezes usa esse texto para evangelizar, não é? Olha, Jesus está à porta, se tu abrir o teu coração, ele vai entrar. Mas esse texto não é para quem não é convertido. O triste desse texto é que Jesus está falando com a sua igreja. E ele está do lado de fora da porta dizendo assim, ó: estou batendo. Na casa que é minha, todos me botaram para fora. E é um povo. Tá, vamos olhar lá. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a minha voz, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha a condição dessa igreja no 17. Rico, abastado, não preciso de nada. Sou uma igreja abençoada, Deus está me prosperando, está dando tudo certo e eu não preciso de mais nada. Jesus olha para essa igreja e diz assim, ó: tu não sabe que tu é miserável, pobre, cego, nu, e eu estou do lado de fora querendo entrar para acertar contigo. Não é porque o povo de Deus tem capacidade de se mobilizar para qualquer propósito que Deus está abençoando um propósito. Nós temos que ouvi-lo para corresponder com ele, para não incorrermos no risco de fazer com que os nossos propósitos prevaleçam ou resistam ao propósito de Deus. Então, só para te mostrar como isso é sério, tá? Até mesmo para nós é importante que nós cuidemos de coisas assim. Voltando para Gênesis aqui, para finalizar essa parte de Babel, o que aconteceu aqui além disso? Então, nota como essa questão da unidade é séria e esse posicionamento abre portas. Em Babel fica evidente isso, que esse posicionamento abre portas para influências espirituais das trevas demoníacas. Por quê? Porque Babel vai se tornar uma figura de sistema demoníaco que influencia outros povos e nações. É o que a gente vai ver, a gente não vai abrir agora aqui, mas se tu abrir a tua Bíblia lá em Apocalipse, eu acho que é 17 ou 18 por ali, vai falar da Grande Babilônia. O que é a Grande Babilônia? Tu acha que vai aparecer uma cidade, daqui uns dias alguém vai fundar uma cidade, a Grande Babilônia, e vai inaugurar e ela vai ser a influência de toda a terra? Não, possivelmente não. Tem gente que diz que é uma denominação cristã, que eu não vou entrar no nome aqui, que é a Grande Babilônia. Lamento de informar, mas possivelmente não é, tá? O que a gente tem? A gente tem um espírito que atua coletivamente, influenciando no sistema do mundo povos e nações com corrupção em geral. É nisso que se transforma essa coisinha aqui, ó, é uma cidade com uma torre só, um pessoal que quis... Não, é um povo ali. Mas isso, Deus, o que Deus faz? Deus confunde a língua deles, o pessoal se espalha, o projeto em si dessa torre aqui, ele é frustrado, mas o espírito que atuava nessas pessoas, nesse sistema, continuou silenciosamente, porque a humanidade ainda não tinha autoridade espiritual para confrontar as trevas nem nada, e isso continuou influenciando os povos e as nações ao longo dos tempos, como nós vamos ver mais para frente, tá? Então, aqui nós vemos a questão de Babel, nós temos aqui em Gênesis na página 16. Então, mais uma vez, o que acontece com a humanidade? Que Deus fez algo para resgatar, realinhar ela, se perdeu de novo. Da Babel aqui, Deus espalha todo mundo, e aí eles saem realmente espalhados pelas nações aqui.
E Deus agora vai entrar numa nova fase do seu propósito. Deus, até Gênesis 11 aqui, o que nós vemos? Deus tratando com a humanidade como um todo. Adão e Eva, os seus descendentes, com Noé, mas sempre é a humanidade como um todo. Chega em Gênesis 12, Deus entra numa nova fase. Se vocês olharem aí aquele diagrama que eu passei para vocês, que tem aí na apostila, acho que está na parte 1 aquele diagrama 3.1, esboço da narrativa geral da Bíblia. Vou botar ele aqui. Tá aqui, ó. Dá para ver? Foi. Até agora, ó, o que nós falamos, ó, nesse diagrama aqui na narrativa da Bíblia, lembra que nós já falamos sobre as alianças, falamos sobre o reino de Deus, falamos sobre a criação, falamos da aliança de Deus com Adão no Éden, como isso foi se desenrolando, e sempre Deus tratando com a humanidade. Aí chega com Noé, Deus faz mais uma aliança com relação à humanidade como um todo. Aí tem Babel, e agora, a partir desse momento, em Gênesis 12, começa uma nova etapa, uma nova macro etapa, vamos chamar assim, de como Deus está lidando com a humanidade. Agora, Deus muda o foco, e a Bíblia vai mudar o seu foco, a sua ênfase. Ao invés de olhar para toda a humanidade, a partir desse momento em Gênesis 12, o que Deus faz? Separa uma pessoa e começa para formar um povo para si. E a ênfase da Escritura agora vai recair sobre essa pessoa. Nós vamos ver ainda falando sobre outros povos e tal, mas até o fim do Antigo Testamento, basicamente, quando nós temos aqui, ó, depois a aliança com Davi e tal, tudo que nós temos aqui, ó, separou. Essas setinhas quer dizer o seguinte, ó, aqui a humanidade segue como um todo, tá? Mas Deus separa um povo dessa humanidade para fazer um novo processo aqui agora, tá? Deus não esquece das nações da terra, das demais nações que seguem aqui, elas seguem. Mas agora a ênfase da Bíblia vai vir para cá. Deus pega um homem e vai formar um povo. É isso que significa essas setinhas escuras que vocês têm aqui, tá? É quando Deus separa alguém e torna mais específico algo que Ele está fazendo. Então, a partir de agora, de Gênesis 12, a ênfase da Escritura vai girar em torno de um povo, de um homem, de uma família, de um povo, dentro do seu propósito. Vamos voltar lá para a página 17, que é quando nós temos ali então um povo, e é justamente isso, é quando Deus vai começar a tratar agora, ele no meio desse povo todo, dessa população toda que se espalhou sobre a terra. Eu não sei quantos anos exatamente levaram desde Babel, mas tem um tempo aí que transcorre. Cidades são formadas, outros povos são estabelecidos, e aí aparece uma família aqui, que é a família de Terá, que era o pai de Abraão, que pega a sua família para ir para Canaã. Só que chega no meio do caminho, eles param na cidade de Harã, que era o mesmo nome do filho dele que havia morrido. Ele para ali, e agora então ele fica ali, e Deus faz um chamado para um dos filhos de Terá, que é Abraão. Gênesis 12, se vocês quiserem acompanhar aí, diz assim: ora, disse Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ok. Então aqui muda a ênfase da Bíblia daqui para frente. Mas o que nós temos aqui? Uma pessoa que frequentava a igreja, era muito piedosa, temente a Deus, e estava buscando o Senhor num jejum muito profundo. É isso que diz aqui? Não. Abraão era mais um na multidão. Era uma pessoa, podia ser entre tantas outras, né? A Bíblia não relata nada de especial para Abraão ter sido escolhido por Deus. E isso é um ponto importante que a gente comece a entender agora aqui, ó. Por que Deus escolhe Abraão? Porque Ele quis, ponto.
Deus decidiu soberanamente, livremente escolher o Abrão na época, né? Escolhe Abrão, chama Abrão para estabelecer o seu propósito, para construir uma linhagem a partir dele. Então esse é o primeiro ponto que é importante nós destacarmos, que o chamado de Abraão não tem a ver com Abraão propriamente, com alguma qualidade de Abraão. Tem a ver com Deus querer fazer algo através da vida dele. Então, isso a gente vai ver depois, Paulo utilizando o exemplo de Abraão e tudo para mostrar a ideia do Evangelho. Qual é a ideia do Evangelho? Que o homem, nós somos chamados por Deus, é Deus quem nos escolhe. Lembra que nós falamos um tempo atrás que toda pessoa que chega até Cristo porque Deus, o Pai levou ela até Cristo, é o que está em João escrito lá. Então, Deus escolhe quem Ele quer alcançar, para quem Ele vai se revelar. Como cada um responde a isso é outro assunto, mas é Deus que escolhe para quem Ele vai se revelar. E nesse caso aqui, Ele se revela para Abraão. Então esse é um ponto importante dessa ideia da soberania de Deus. E isso serve para nós, a gente já falou, né? Assim, por que Deus escolheu a ti e não escolheu o teu vizinho? Por que Deus escolheu se revelar para ti e não ao teu vizinho? Porque Ele quis. Assim, lamento te informar, mas possivelmente a gente não, assim, tem muita gente melhor do que nós nesse mundo, que poderia ter sido escolhida para ser salvo, tá? Que teria mais méritos do que nós. Não lembra? 1 Coríntios, acho que é 2, alguma coisa. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Deus fala para Moisés, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Então tu foi escolhido, tu foi escolhida por Deus, simplesmente porque Deus quis. Olha que coisa tremenda isso. Parece que a gente brinca assim, a gente fala em tom às vezes um pouco mais de brincadeira, mas olha a preciosidade disso. De tanta gente. Olha quanta gente está passando trabalho no mundo hoje assim, e corre a passos largos para se perder eternamente. E Deus olhou para ti e escolheu a ti. Por mérito nenhum, simplesmente porque Ele olhou para ti e decidiu te alcançar, se revelar para ti. Então é isso que a gente vê em Abraão aqui, esse primeiro ponto aqui. Então, seguindo aqui a ideia do chamado de Abraão, nós vimos esse constante... o que fica evidente até Gênesis 12 aqui? Tudo que Deus faz em prol da humanidade, a humanidade sempre põe a perder. Terminou a ministração na última que nós tivemos aqui, o Arthur do Júlio veio falar, acho que o Júlio me chamou ali para me contar que o Arthur tem uns 11 anos, e ele falando assim, mas que coisa, tudo que Deus faz a humanidade sempre estraga tudo, Deus arruma e a humanidade estraga tudo. Eu disse, bom, se uma criança de 11 anos entendeu isso, dá fácil de entender, não é tão complicado, né? É Deus que faz, né? Mas a humanidade sempre vai se perdendo. E agora Deus pega uma família, então, para começar a tratar. E Deus vai começar essa etapa. E uma coisa interessante para nós vermos aqui é o seguinte. Quando Deus fala assim, olha só, Deus separa uma pessoa, que nós vimos ali, né, na setinha, Deus separa uma família. Deus para de pensar nas outras nações da terra? Não. Olha o que ele diz lá. Em ti, no 3 lá, no finzinho do 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus estava, o que vai acontecer na Bíblia agora aqui? A ênfase vai para o que Deus vai fazer a partir de Abraão e com a sua descendência, mas Deus nunca perde de vista as nações da terra. Deus nunca perdeu de vista alcançar todos os povos. Isso é um ponto importante que a gente entenda. Deus vai tratar com um povo específico daqui para frente, mas sempre visando essa ideia de nações, de alcançar as nações, de abençoar todos os povos. Então, essa é a ideia que nós temos aqui. Acho que a história de Abraão vocês já conhecem, tá? O que eu gostaria de destacar aqui, principalmente, nós temos 3 fases ou 3 momentos de que Deus trata com Abraão, que estão na apostila aqui. Deus faz aqui em Gênesis 12 uma promessa para Abraão, e aí como está escrito aqui, né? Só o fato de Deus falar algo ou prometer algo, da parte de Deus está resolvido. A Bíblia diz que o que Deus fala, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para cumprir a sua palavra.
as palavras que saem da boca do Senhor, nenhuma volta vazia sem antes cumprir o seu propósito. Deus é fiel, Ele vela para cumprir a sua palavra. É isso que nós temos aqui. Então, em Gênesis 12, nós temos justamente isso. Deus falando, olha, sai da tua terra, vou mudar a tua rota agora. Abraão corresponde com Deus, pega suas coisas, sai para um rumo no qual Deus vai, rumo a uma terra que Deus vai lhe mostrar, baseado nessa palavra, nessa promessa de Deus. Para Deus é suficiente? É. E aí começa, né, a jornada de Abraão. Então, o que a gente precisa entender a respeito vamos botar assim, de promessas de Deus, de modo geral, tá? Quem aqui já recebeu uma promessa de Deus para sua vida? Levanta a mão aí, vamos ver. Além das da Bíblia, assim, tem coisas que tu sabe que Deus falou contigo, alguma coisa específica. Algumas pessoas levantaram a mão, tem uma promessa de Deus. O que normalmente acontece com uma promessa se a gente for olhar na Bíblia? Não é sempre, tá? Mas tem promessas que estão vinculadas a uma parte, a nós correspondermos. Se tu fizer isto, vai acontecer isso. Honra teu pai e tua mãe, para que sejas bem-sucedido sobre a terra. E Paulo vai falar, esse é o primeiro mandamento com promessa, ou seja, tu precisa fazer uma parte, que é honrar teu pai e tua mãe, para que tu sejas bem-sucedido sobre a terra. Então, tem um condicionante. Tu pode botar isso a perder? Pode. Por quê? Porque tem uma condição. Deus te faz uma promessa, olha, Gabriel, vou te usar, sei lá, vou te dar uma casa nova. Muda de emprego, sei lá, assim, não, é só brincadeira. Muda de emprego, vai trabalhar em tal lugar, ou, né, sei lá, e eu vou te abençoar, onde tu vai estar, vou te prosperar e vou te dar uma casa nova. Bom, se Deus chega a falar algo assim, o que está por trás? Assim, qual é a condição que Deus colocou para ele? Muda de área, muda de ramo, e aí eu vou te prosperar. Se ele não fizer isso e ele se rebelar, o que vai acontecer? Vai ficar esperando casa nova. Possivelmente Deus vai dar para Isa, porque daí é a próxima geração que vem, né? Então, tem promessas que estão condicionadas a tu crer na promessa ou tu não crer na promessa. Tu crer na palavra ou tu não crer na palavra. Então, esse é um ponto. Não é sempre, mas tem casos assim. Então, Deus faz esta promessa para Abraão em Gênesis 12, e Abraão Abraão obedece, ele crê na promessa, e agora segue a sua vida, tá? Vai seguindo. Abraão tinha coisa para arrumar na vida dele? Ou se tinha, né? Mentiroso, enrolava, né? Mas é o pai da fé. Agora a gente for ver assim, tinha, tá? Mas ele tinha uma promessa de Deus. Então a primeira coisa que Deus fez foi dar uma promessa a Abraão. E aí tem toda a história de Abraão até que chega em Gênesis 15. Quem leu vai lembrar, ou se tu já leu em algum outro momento. Gênesis 15, tá? Abraão tinha passado por algumas experiências ele travou lá não vou dizer uma guerra, mas ele teve um confronto armado, vamos chamar assim, que ele foi resgatar o sobrinho dele, ele se meteu nos rolos. E aí, o que acontece? Tu pensa, Abraão provocou, ele se meteu num conflito, se meteu com gente, assim, com reis de povos, tal, lá para resgatar o sobrinho dele. Ele resgata, ele tem a experiência lá com Melquisedeque, que daí é uma figura de Cristo, tal, que a gente tem aqui. Depois a gente volta no Melquisedeque, se der tempo. Mas quando passa por isso, e ele está nessa tensão, tu imagina tu provocar pessoas mais poderosas que tu, e agora tu volta, tu é só uma família, tu é um casal, na verdade, né, que era Abraão e Sara ali, e mais os servos, enfim, os empregados. Ele volta nesse contexto, está seguindo a vida dele, e Deus vem para ele de novo, no 15, Gênesis 15, fala assim, ó: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Por que se não temas aqui? Por causa dos conflitos que ele tinha passado agora há pouco, tá? Vamos botar assim, das batalhas que ele tinha travado ali, e com quem ele se meteu. Deus fala assim, ó: fica frio, não precisa ter medo, eu sou teu escudo, quem vai te guardar sou eu. Não é o teu, tu não precisa ter poder militar para ser livrado dos teus inimigos. Sou eu que vou te guardar e eu vou cumprir o meu propósito contigo. Teu galardão será sobre modo grande.
E aí tem toda a conversa deles aqui, daí Abraão diz, que galardão, se eu nem filho tenho e tal. Abraão começa a argumentar com Deus. E nesse momento aqui, em Gênesis 15, Deus fala para Abraão assim, vamos fazer uma aliança agora. Aí ele pede, Deus fala, separa animais aqui, tudo e tal, corta eles no meio, põe aqui. Nós temos aqui no versículo 15:9. Toma-me, Deus falando, né? Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho, e tomando ele esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Eu não sei se eu cheguei a falar isso no início, mas esse aqui é o ritual, era o rito feito pelos povos da época para se estabelecer uma aliança. Lembra que a gente falou que tem 2 termos para fazer uma aliança? Um é cortar. Na Bíblia, aqui, assim, nas nossas traduções em português não aparece, mas os termos no hebraico aqui são cortar uma aliança ou renovar uma aliança. Sempre que aparece cortar uma aliança, que é o caso aqui, é uma aliança que está sendo feita nova. Não é assim, eu vou confirmar a minha aliança, eu vou fazer. Mas de onde é que vem essa ideia cortar uma aliança? Dessa prática aqui. Pega os animais, corta no meio, põe uma metade para um lado, outra metade para o outro. As 2 partes da aliança vão caminhar por meio desses animais cortados, simbolizando o quê? Se eu quebrar ali, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu quebrar esta aliança. Era essa simbologia que tem aqui em Gênesis 15. Isso era uma prática da época, tá? Não é só Deus que mandou fazer, mas é uma linguagem que Deus usa que Abraão está entendendo. Vamos fazer uma aliança, divide os animais, porque agora nós vamos estabelecer uma aliança nova. Não é a aliança, não é uma renovação da aliança com Adão, não é uma renovação da aliança com Moisés, que era para com toda a humanidade, essa segue, mas agora é uma nova aliança que é feita com Abraão. Essa nova aliança que é feita com Abraão é feita agora nestes termos. Nós vamos cortar a aliança. Então Deus fala para Abraão fazer isso. Abraão faz, põe os animais cortados ali no meio, e aí vai se estabelecer essa aliança, que é um ato formal entre 2 partes, com a expectativa de lealdade por ambas as partes com relação ao que foi tratado entre elas. Basicamente é isso. Aí, se nós olharmos aqui na apostila, né, a aliança é uma espécie de garantia, né, de estabilidade e fidelidade para momentos de crise. Fundamentalmente, essa é a ideia da aliança. Ou seja, quando as coisas ficarem difíceis, eu não vou romper contigo. Esse é o plano. Tu vai me ajudar, nós vamos nos ajudar, enfim, basicamente é isso. Então, se nós seguirmos o texto aqui no capítulo 15, do 12 em diante, nós vamos ver o seguinte: quem é que passa no meio desses animais que foram cortados ali? Alguém olha para nós aí e nos diz, não precisa ler, só vê aí. Quem é que passa no meio desses animais? Ou o que passa no meio dos animais? Alguém pode responder para nós aí? No 17, para ajudar vocês, tá? O que passou no meio dos animais? E eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Então, aparece um fogo, uma tocha, uma coisa que a Bíblia está tentando explicar aqui, algo que tem fogo, que sai fumaça, que passa no meio desses animais. Quem é que passou no meio desses animais? O que o fogo e fumegante representa? A presença de Deus. Não é isso que apareceu lá no Monte Sinai, quando Deus foi dar a lei? O monte não tinha fogo e fumegava e tinha barulho. A mesma figura está sendo utilizada aqui agora, só que numa escala pessoal. É só Abraão que está ali, então não tem por que botar no morro para todo mundo ver. Mas é só Deus que passa no meio dessa aliança, no meio desses animais que estão cortados aqui. O que isso nos mostra aqui? Quem é que assumiu a responsabilidade por cumprir essa aliança? Só Deus. Deus disse: a aliança é entre mim e ti.
mas quem vai garantir essa aliança sou eu, não te preocupa. Ainda que tu falhe, eu sei que tu vai falhar, mas eu garanto que eu vou cumprir esta aliança. Está escrito aqui no parágrafo, né? Vemos que Deus nunca quebra suas alianças e até mesmo garante ser a parte fiel caso o ser humano falhe. É isso que nós estamos vendo aqui em Gênesis 15. Porém, em casos como este, é possível que Deus proponha caso o ser humano falhe, né? Que Deus proponha uma renovação da aliança, ou realização de uma nova aliança com novos termos. Tudo bem. Mas o ponto importante para nós aqui é entendermos isso, que só Deus passou nessa aliança. Porque Ele está dizendo, eu é que vou garantir. O que isso traz para nós trouxe para Abraão e traz para nós até os dias de hoje? Ainda que, lembra que Paulo falou para Timóteo, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. As alianças que Ele fez, Ele cumpre. Ele é o garantidor, Ele é o fiador, Ele é o mediador das alianças que faz com todo mundo. Então, essa aliança com Abraão, quem assumiu a responsabilidade por fazer ela ser estabelecida foi Deus. É isso que acontece aqui. Então, para além da promessa, agora Deus dá para Abraão um ato formal, uma cerimônia que era a linguagem da cultura corrente e que tem uma realidade espiritual muito grande, tanto que o próprio Deus passa no meio desses animais para mostrar, isso que a gente está fazendo aqui, Abraão, é tão sério que eu desci aqui para passar, para caminhar nisso aqui, e eu vou cumprir com tudo que eu estou falando aqui. Então, é isso que Deus está assumindo aqui. Olha como Deus vai, ao longo da caminhada de Abraão, Deus vai levando Abraão a novos comprometimentos, a novos níveis de relacionamento com Ele. Cada vez começa com uma promessa, depois agora já andamos juntos por um tempo, vou fazer uma aliança contigo. E aí depois essa aliança vai ser renovada ou assim ratificada depois em Gênesis 17. A gente não vai ler tudo aqui, mas Gênesis 17, agora que Abraão está entrando em aliança com o Senhor, tem uma coisa muito interessante. Olha como é que começa. Até aqui, tá? Gênesis 17, deixa eu ver se está aqui. Abraão, Egito. Então, até aqui a história de Abraão, o que ele já tinha feito? Ele já tinha dado um desdobre lá no faraó de que a Sara era não é minha irmã, não é minha mulher, ela é minha irmã. Ela era, mas era esposa dele. Aí depois tem a história aqui deixa eu ver aqui. Da Sara e da Agar ali, que vai nascer o Ismael, mais uma situação na qual Abraão não precisava necessariamente ter se envolvido, mas ele se envolve. E aí Deus aparece para Abraão de novo e no capítulo 17, versículo 1 diz assim, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Aqui agora Deus dá um novo passo com Abraão. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O texto hebraico diz assim, anda diante de mim e sê perfeito. É o texto tal como está. Anda diante de mim e sê perfeito. Tá bom, anda na minha presença, faz sentido, tá bom também. Mas o anda diante de mim, o que significa andar diante de alguém? Tu representa essa pessoa. O teu passo, o teu caminhar tem que estar alinhado com o dessa pessoa. É como se Deus estivesse dizendo para Abraão assim, Abraão, agora a coisa vai ficar séria, tá? Para com desdobre, para de enrolar, arruma a tua vida, porque tu vai me representar. Tu vai ser o meu representante. Lembra? Representando Deus como filho, como sacerdote, tudo que a gente já falou. Agora Deus pega Abraão e diz assim, olha, tu vai ser a referência, depois Abraão vai ser tratado como patriarca. Hoje a gente está aqui falando de Abraão. Então Deus fala assim, olha, tu vai me representar perante o planeta todo, para todas as famílias da terra. Então anda diante de mim, anda como um representante meu.
Quando tu vê aqueles filmes antigos, até hoje às vezes, né? Mas tu olha assim, ó, vem uma figura muito importante, um rei, naquelas marchas de triunfo lá. O rei vem sozinho, é assim que ele vem? Não vem um monte de gente diante dele. Não tem pessoas que andam diante de uma autoridade, representando e preparando o caminho para ela. É o que Deus está falando para Abraão aqui, ó. Anda diante de mim, anda como um representante meu, alinha a tua vida, ser perfeito, ser íntegro. Para tu me representar, tu vai ter que arrumar a tua vida. O que Abraão tinha de mal? Esses probleminhas, assim, né? Dá um desdobrezinho, aquelas mentiras meio mais ou menos, né? Assim, não, a mentira, só a meia verdade ali. E olha que interessante, né? Eu acho interessante isso aqui. Eu estava conversando esses dias, acho que foi com o pessoal na célula. Como Deus tratou essa questão, como é importante tratar essas coisinhas que ficam, às vezes, não, é só não, é que Abraão é um cara assim, ele é mais político, ele não gosta de muito pro embate, então ele tem um jeito de lidar com as coisas. Se Abraão fosse confiar no seu jeito de lidar com as coisas, o que ele poderia dizer? Não, esse filho não é filho de promessa, é eu que dei um jeito, né? Eu arrumei um jeito de... E Deus disse, não tem jeito, é eu que vou fazer. Tu vai arrumar a tua vida. Abraão, o que ele fazia com a Sara quando ele chegava num outro país, alguma coisa? Não, ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Não, ela não é minha esposa. Meias verdades. E aí tem duas pessoas que estão olhando para Abraão. Abraão. Primeiro é Sara. A esposa dele está vendo ele. Ela viu quando ele mentiu. Ela viu quando ele enganou. Ela viu... Não só viu, mas sofreu na pele quando ela teve que ir para o palácio do faraó e do outro rei lá, foi chamado, por causa de posicionamento mais ou menos assim com o seu marido. Não, deixa, vamos tentar se livrar disso aqui de outro jeito e tal. Aí um dia Deus vai aparecer para Abraão, eu acho que não é aqui agora, depois é no 18, diz que Deus vai almoçar com Abraão, Deus, 2 anjos vão lá, aparecem para Abraão, vão falar com Abraão de que ele vai ter um filho, de que Sara vai ter um filho, e aí diz que Sara está na tenda, e o que Sara faz? Ela ri. E aí os caras que estão falando com Sara, Deus que está ali falando com Abraão, e Sara está lá dentro da tenda, Deus pergunta para Abraão assim, ó, por que ela riu? O que ela responde? Eu não ri. Com que é que ela aprendeu a mentir? O marido dela era um bom mentiroso. Nota o exemplo. Quando Deus fala assim, ó, anda na minha presença e ser perfeito. É muito sério o exemplo que tu deixa. É muito sério essa ideia do exemplo. Não, é mais ou menos. Não. Um pai, um marido. Qual era o ministério de Abraão, afinal de contas? Não era ser pai? Abraão não foi. Ele é chamado por Deus de profeta, tá? Mas o único feito de Abraão, basicamente, é ser pai. Então, nota a importância para Abraão de ser um bom pai, de ser referência dentro da sua casa. A esposa dele se sentiu à vontade para mentir, não foi Lisandro que bateu na porta deles lá. Era Deus que estava almoçando com eles e 2 anjos, e ela mente. Tá bom, seguimos adiante. Aí depois Deus trata aquilo ali, chega Isaac, a gente vai falar mais para frente, mas só adiantando para tu ver como é que isso vem vindo. Aí Isaac chega num outro povo, também depois nas suas peregrinações. Alguém pergunta da esposa dele o que ele diz? É minha irmã. Com quem é que ele aprendeu a falar isso? Com o pai dele. Só que o pai dele era uma meia mentira. Isaac agora mente por completo, porque a Rebeca não é meia irmã dele, não é irmã dele também. Então agora o filho aprendeu a mentir melhor, não é nem saiu igualzito ao pai, né? Aprendeu a mentir melhor que o pai. E aí, essa família, aí tem todos os perrengues, aí depois vem o Isaac, Jacó e o Esaú, né? Esaú e Jacó. O que Jacó faz, junto com a mãe dele ainda? Vamos dar um desordem no teu pai lá.
E aí faz todo aquele rolo lá de rouba a primogenitura, rouba não, né? Pega, mas ele engana. O que ele faz mesmo de sério, o que a gente tem ali? Ó? Ele mente pro pai dele, ele enrola o pai dele. Nota como a mentirinha vem vindo igual uma bola de neve nessa linhagem abençoada por Deus. Não é porque Deus te abençoa que Ele concorda com tudo que tu faz. Pode anotar isso aí, essa frase é para anotar. Não é porque Deus me abençoa que Ele concorda com tudo que eu faço. Por favor, anota isso. Não é porque Deus me abençoa que Ele concorda com tudo que eu faço. Deus abençoa essa linhagem, tinha uma promessa, mas ficou um aprendizado de coisas a serem tratadas, que o mau exemplo de um pai veio passando de geração em geração. Tá? Só para te mostrar a seriedade dessa questão do anda diante de mim e ser perfeito. Ser perfeito. E aí nós seguimos aqui, vamos andar um pouco mais na Bíblia, tem todas essas histórias que eu já falei aqui, até que chega Gênesis 22. Gênesis 22, o que nós temos lá? Deus põe Abraão à prova, aí sacrifica teu filho Isaque, ele vai lá, leva o filho Isaque para ser sacrificado, e diz a Bíblia que ele estava para sacrificar de fato, e aí Deus, o anjo grita lá, olha, não faz isso e tal, beleza. E aí Deus faz o que com Abraão? Olha aí no 22, 16, ou melhor, no 15, Gênesis 22, 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Agora Deus faz um juramento. Então, tu vai ver várias vezes Deus na Bíblia fazendo promessas, Deus fazendo alianças, mas juramento, eu acho que tem 2 vezes. Se tiver mais, vocês me lembrem, eu me lembro de 2. Que quando diz, o Senhor jurou, o que significa isso? Não tem volta. Quando a Bíblia fala aqui que Deus jurou, isso implica uma coisa: agora não importa mais o que Abraão e a sua descendência vão fazer. Deus vai fazer isso aqui se cumprir. Pronto. Não tem mais volta. Ah, mas a descendência não quer. Ah, ela vai querer. Eu vou dar um jeito que eles vão. Tu quer sim. Não tem isso, né? Então, vou contar. Tem a história do... Não vou ter sim. Depois, outra hora eu conto. Tá. É porque... A minha mãe tá aqui. É porque assim, quando eu era pequeno, lá em Barbacena, pequeno criança mesmo assim, às vezes nós estávamos em almoço de família, essas coisas assim, um servindo o outro, e a mãe chegava assim, dizendo, tu quer tal coisa? Eu disse, não quero. Não, tu quer sim. Pá, e botava. Então ficou a história da brincadeira do tu quer sim, né? A gente fala em casa, alguém não quer fazer alguma coisa, não, tu quer sim, vai fazer. Então, com Deus aqui, quando Deus jura para Abraão, o que ele está dizendo para o resto da sua descendência? Vocês querem sim, eu vou fazer. Agora eu vou dar um jeito. E Deus assume isso. Só que isso é tão sério, que a gente vai ver, se vocês olharem em Hebreus 6,17, depois vocês podem ler os textos aqui, eu não vou ler agora, do 17 até o 19. Tu vai ver o autor de Hebreus falando assim, ó, que esse juramento de Deus é para servir de âncora da nossa alma. Ou seja, se tu tem uma coisa para botar a tua alma, diz assim, ó, aqui eu estou seguro. É no juramento de Deus de que Ele vai cumprir o que Ele prometeu a Abraão e que nós estamos inseridos nessa aliança, nesse propósito, nesse juramento. O que Deus falou não tem volta, não tem sistema mundial, não tem o que tu quiser chamar, não tem sistema político, militar, econômico, não tem nada que faça Deus voltar atrás, porque o Senhor jurou. Está jurado. Eu vou cumprir a minha aliança com Abraão. Então, e isso aqui é uma coisa que tu vai ver, principalmente se a gente olha em Gálatas, aí tem outras cartas de Paulo também, que a gente vai ver os autores trabalhando essa ideia como a base do Evangelho.
É isso, é nesta base que o evangelho foi proclamado. Por isso que Paulo tem um embate tão sério com a igreja da Galácia, lá na carta de Gálatas. Ele diz assim: vocês estão querendo obedecer Moisés, mas a promessa que Deus colocou vocês não é de Moisés, é de antes de Moisés. Vocês foram inseridos na promessa de Abraão. Não tinha circuncisão, não tinha lei, não tinha nada. Deus prometeu. E vocês têm que confiar na promessa de Deus. Essa é a ideia do evangelho, essa é a ideia que Cristo vai cumprir todas as coisas que a gente vai ver ao longo do tempo, mas com essa ideia de que o que Cristo fez cumpre o que Deus prometeu para Abraão. Começa o cumprimento, a formalização, o estabelecimento daquilo que Deus cumpriu com Abraão. Uma outra coisa que acontece aqui agora também, só para fins de curiosidade, é que nesse momento, quando Deus começa a se tinha a revelação geral de Deus, que era a revelação para toda a criação. Lembra que a gente falou, acho que foi no encontro passado, né? A revelação geral de Deus. Ninguém tinha a Bíblia, não tinha nada, né? Mas as pessoas sabiam da existência de Deus de alguma forma. Agora aqui, pela primeira vez, a gente vê assim, depois de todos esses perrengues que a humanidade passou, Deus pega Abraão e se revela para ele. É o que a gente chama de revelação especial de Deus. É isso mesmo, né? Teologicamente é um dos termos utilizados para mostrar que agora Deus se revela para uma pessoa, se revela para um povo e quer ser conhecido por esse povo específico de forma pessoal, de forma como ele é de fato. Isso é a revelação pessoal de Deus, que é o que vai começar a acontecer agora nas Escrituras. Deus se revelando para o povo que ele quer chamar para si. É isso que começa a acontecer agora ao longo do texto bíblico todo, e a Bíblia vai direcionar o seu foco para isso. Então, o que a gente tem aqui agora já na página 18, indo para o final, em termos dessa aliança, tá? Que a gente está falando sobre as alianças de Deus que vão marcando, são marcos da história da narrativa bíblica que a gente tem essa aliança com Abraão que marca tanto a promessa como o juramento. Eles giram em torno da aliança que foi feita. Já expliquei aqui para vocês a diferença ali do termo cortar uma aliança, o que significa, né? Esse propósito que era justamente dar essa segurança para Abraão e para toda a sua descendência de que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. O propósito da aliança era isso. Não importa o que aconteça. Eu disse que por meio do teu descendente eu vou abençoar todas as nações da terra e eu vou fazer isso. Quem é esse descendente? É Jesus. Paulo vai falar em Gálatas, não é de descendentes, é do descendente. O descendente é Cristo. Então, a representação dessa aliança foi a circuncisão. Como é que ela aponta para Cristo? Botei alguns versículos que depois vocês podem olhar aqui. O que a gente pode falar é que a partir da aliança com Abraão até Jesus, tudo que a Bíblia vai relatar agora diz respeito a como Deus vai construir o cumprimento da sua promessa para Abraão. Para que pela fé na obra de Cristo, todas as pessoas ou todas as nações da terra possam ser justificadas como Abraão o foi. Então, agora a narrativa da Bíblia, que nós vamos ver de ponta a ponta, o propósito final sempre vai ser esse. Tem a lei, tem os profetas, tem toda a narrativa. Mas é para fazer cumprir essa promessa de abençoar todas as nações da terra, para que Deus cumpra o seu propósito de que todos sejam seu povo, uma família de muitos filhos semelhantes a Cristo. Tá? Então, essa é a ideia. Qual era a parte de Deus e a parte do homem na aliança? Como nós falamos, né? A parte de Deus é fazer cumprir a sua promessa, e ele assume isso quando ele passa no meio daqueles animais que nós vimos em Gênesis 15. Essa era a parte de Deus, fazer cumprir aquilo que ele disse, né? Dar o descendente, que era Isaac, depois abençoar os descendentes, enfim, e fazer tudo isso cumprir. A parte de Abraão, o que era? Anda na minha presença, anda diante de mim e ser perfeito. Esse era o papel de Abraão, que Deus atribuiu para a responsabilidade de Abraão. Para além de circuncidar todos os machos, ao 8º dia era andar na sua presença e ser perfeito.
Uma coisa interessante, tá? A gente já passou por ele, mas se vocês olharem na história de Abraão, para quem leu, vai ler depois, é nós olharmos a figura do encontro que Abraão tem com Melquisedeque. Acho que está em Gênesis 14, se quiserem olhar ali. Mas agora são assim, a aliança basicamente é isso, mas aqui é uma situação interessante, Gênesis 14, do 18 até o 20, vai falar que quando Abraão está voltando de um combate lá, enfim, antes da aliança ainda, Abraão se encontra com Melquisedeque, que era sacerdote, rei de Salém, tá? Ou seja, não tinha povo de Deus na época, né? O Abraão estava recém sendo chamado. Então nota que Deus tem um sacerdote de um povo, que daí, esse Salém aqui depois é o que vai dar o nome, em princípio, para Jerusalém, alguma coisa assim. Mas esse cara aqui, ele aparece do nada na história. Mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, de alguma forma, já tinha alguém que fazia essa figura aqui. Depois nós vamos ver que a Bíblia vai colocar esse Melquisedeque como uma representação, como uma figura de Cristo, porque ele era rei e sacerdote. Lembra que depois a gente vai ver que na lei e tudo e tal, normalmente são duas funções separadas, né? Mas, ou tu tem a linhagem dos reis, que é de Judá, a linhagem sacerdotal, que é dos levitas, lá na lei, depois nas 12 tribos. Mas agora aqui, antes da lei ainda, quem Deus separa e usa para abençoar Abraão é uma pessoa que tem as duas funções juntas, de rei e sacerdote. Esse rei e sacerdote abençoa Abraão, é um sacerdote do Deus Altíssimo, ele abençoa Abraão, e para Abraão, de alguma forma, ele sabe que esse sacerdote deste Deus Altíssimo é o Deus que já estava falando com ele. Ele entendeu isso. E ele foi abençoado pelo Deus Altíssimo. E depois a Bíblia vai mostrar este Melquisedeque como uma figura de Cristo. O que é importante a gente olhar aqui, tá? Jesus, ele vai ser colocado como rei e sacerdote. Pedro não fala que nós somos reis. 1 Pedro 2,9, somos reis e sacerdotes. Hebreus fala, nos Salmos também, que Deus constitui a Jesus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus era da tribo de Judá, ele não podia ser sacerdote se fosse pela lei de Moisés. Então nota que o que Deus diz? Depois a gente vai voltar nisso e vai trabalhar um pouco melhor. Mas é esse Melquisedeque aqui que vai falar nos Salmos e depois em Hebreus, que diz assim, ó, o Senhor jurou e não... De novo, aí Deus jurando mais uma vez, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és meu filho, hoje te direi tal, será sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é sacerdote segundo este modelo aqui. O sacerdócio de Cristo é segundo este modelo aqui de Gênesis 14, de Melquisedeque de Gênesis 14, de ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Nós, quando somos inseridos em Cristo e somos feitos reis e sacerdotes, é neste modelo aqui. Então, o nosso sacerdócio de cristãos, por isso que nós podemos reinar em vida e também ser sacerdotes do Senhor, é com base neste modelo aqui. Como é que eu sei disso? Porque o autor de Hebreus falou que Cristo foi colocado como rei, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, junta as duas coisas. E isso está feito aqui. Essa figura de Cristo é tão interessante que o que Melquisedeque traz para Abraão traz para Abraão dois elementos. Quais são eles? No 18. Me ajuda aí, gente. Estou quase dormindo. No finzinho já tá. Pão e vinho. O que Jesus usa para carimbar a aliança conosco? Pão e vinho. A mesma figura numa ponta e na outra. Então, o que Deus fez com a aliança que Deus fez com Abraão tem esse início, tem essa representação da figura de Cristo aqui. Não é Cristo, é uma figura de Cristo que aparece aqui, que é muito importante. Paulo vai citar isso, o autor de Hebreus vai citar isso. E agora o próprio Jesus, quando vai estabelecer a sua aliança, ele pega os mesmos elementos que Melquisedeque usou para celebrar, para abençoar Abraão, que era portador da promessa de Deus, das alianças de Deus. Ele pega os mesmos elementos
pão e vinho e celebra então ali esse momento aqui. Então essa figura de Melquisedeque vai nos ensinar também a base no qual a promessa feita para Abraão, quando é cumprida por meio de Cristo e nós somos inseridos nisso, todo mundo que é inserido em Cristo agora se torna reis e sacerdotes, conforme 1 Pedro, com base nesse texto aqui. Por isso é importante a gente entender o que é isso aqui. Ser rei e sacerdote. Por isso que Jesus é rei dos reis, sim. Nós somos reis, ele é rei dos reis. Tá? Por isso que nós podemos ser reis e sacerdotes, tal como estava, a gente falou lá de Gênesis 1, 26 a 28, lá no início do Éden. Aqui volta essa figura de rei e sacerdote. Aquilo que a humanidade perdeu, essa figura que tinha lá no Éden, de reis e sacerdotes, aparece alguém aqui com essa figura representando isso, e essa representação abençoa Abraão, dizendo: o Senhor te abençoe e tal, confirma o que Deus está fazendo com Abraão, e depois Jesus agora cumpre plenamente essa ideia, né, do seu reinado e sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então é um personagem muito interessante para nós olharmos aqui. E aí, por fim, já finalizando, tá? Vocês têm aqui uma outra coisa que acontece com Abraão, é que Deus muda, né, a ênfase agora, ao invés de o que ele falou para Adão e Eva, multipliquem-se e encham a terra, o que ele diz para Abraão? Eu vou te multiplicar e eu vou te abençoar e vai alcançar todas as nações. Agora, Deus assume o protagonismo e diz: quem vai fazer sou eu. Por quê? Porque a humanidade ainda está caída, ainda não chegou em Cristo. Então Deus fala: eu é que vou fazer isso. Não se preocupem que eu vou cumprir esta promessa de te multiplicar, de te abençoar, de alcançar todas as nações da terra. Deus que assume o protagonismo disso. E aí a gente finaliza, depois vocês podem ler aqui a questão do... está escrito aqui a mais. Mas olha que coisa tremenda que eu queria te chamar a atenção para nós encerrarmos aqui. Como Deus vai assumindo a responsabilidade de, não que a gente fique sem a nossa parte, mas como Deus vai assumindo a sua responsabilidade em todos os atos que Ele vai construindo na história, apontando para o futuro que passa por nós. E Ele sempre mostra assim: ó, eu estou dando garantias para vocês, de que eu vou cumprir o que eu falei para vocês. Não se preocupem, eu vou cumprir o que eu falei para vocês. Então esse é um ponto que eu queria te chamar a atenção. Que é o que o autor de Hebreus fala, né? Que nós tenhamos isso, a fidelidade de Deus por âncora da nossa alma. Tudo que Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Essa é a confiança que nós temos, essa é a esperança que nós temos. Nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha tudo que essas pessoas passaram. Tu vai ver que a Bíblia não nega em momento algum as falhas de caráter que esses homens todos praticamente tiveram, algumas falhas muito sérias, outras talvez nem tanto, mas o plano de Deus se cumpriu apesar das limitações humanas, tal como Ele vai se cumprir em nós, apesar das nossas limitações. O que Deus espera de nós? O que Ele pediu para Abraão? Anda na minha presença, anda comigo, alinha a tua vida, para que eu possa te levar para novos estágios. E não te preocupa, que eu vou te ajudar e eu vou cumprir. E Ele é tão fiel nisso. Eu estava me lembrando esses dias quando... Não sei se vocês lembram, quem está participando desde a época da missão de Deus aqui, que o apóstolo comentou ainda, ele, bem no fechamento da administração, ele falou assim que Jesus agora tinha feito toda a sua obra, chega no céu, e depois de ter feito tudo e delegado agora para a igreja seguir o seu plano, avançar, cumprir o propósito de Deus na terra, que eventualmente, ele falando assim, uma conversa hipotética no céu, né? Se um anjo perguntasse para Jesus assim: tá, mas e se a igreja falhar? E se, tá, Jesus, tu foi perfeito, mas e tu confiou tudo na mão dessa gente aí, e se eles falham? E eu estava olhando essa palavra que o Senhor jurou, né? Claro que isso não aconteceu, né? Mas eu pensando, se esse diálogo tivesse acontecido, eu acho que essa seria a hora. Sabe quando alguém tem, assim, as crianças estão fazendo alguma coisa e o pai e a mãe dão assim: não, só um pouquinho, vamos arrumar isso aí. Eu acho que se essa conversa acontecesse de fato, Deus Pai ia dizer: não,
Não se preocupe. A pergunta não é se eles falharem. Eles vão falhar. Mas eu já me encarreguei de tudo. Eu vou fazer cumprir. Eu enviei meu Espírito para estar com eles. Eu vou fazer isso cumprir através do meu Espírito na vida deles. Tu pode ter certeza. Nós temos uma coisa que Adão não teve, Abraão não teve, que é um Espírito vivificado. Nós somos nova criatura e o Espírito de Deus habita em nós. E uma coisa tu pode ter certeza: quando o Espírito Santo voltar para junto de Deus, ele não vai, se tem uma frase que ele não vai dizer é: não consegui fazer, não deu. Ele não vai dizer isto. Ele vai fazer tudo que tem que ser feito, porque Ele é Deus na terra, é Deus conosco, é Deus em nós, para cumprir as suas alianças, para cumprir as suas promessas. Queria te convidar para ficar de pé para nós orarmos. A gente está encerrando essa noite e essa parte aqui. E queria te convidar para nós orarmos agradecendo ao Senhor pela sua fidelidade, por esse Deus tremendo que não só criou a humanidade, mas quando essa humanidade peca, Ele não nos deixa da forma que nós estamos. É Ele que vem em nossa direção, é Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que faz as alianças, é Ele que nos dá as garantias, e é Ele que diz: não temas, eu sou teu escudo, eu vou fazer cumprir aquilo que eu coloquei na tua vida, eu vou fazer cumprir todas as promessas que eu fiz para todos vocês. Deus, eu quero te agradecer, Pai. Obrigado, como Paulo fala em Romanos, ó profundidade de sabedoria, de riquezas, de insondável conhecimento que nós temos em Cristo, na tua pessoa, Deus, que faz coisas tão tremendas, que planejou esse plano eterno tão tremendo que a nossa mente, que o nosso entendimento só arranham a superfície, Deus. E mesmo assim nós já ficamos maravilhados com isso. Eu quero te agradecer, Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade com as nossas vidas, Pai. Te agradeço e quero te pedir, Deus, amplia o nosso entendimento, para que nós possamos, Deus, tal como tu falou para Abraão, andarmos diante de ti e sermos perfeitos. Capacita, Deus, a cada um de nós, gera esse desejo no nosso coração de andarmos diante do Senhor e sermos perfeitos. Eu sei que isso é impossível a nós, mas o teu Espírito em nós é poderoso para nos tornar semelhantes a Cristo. E eu te peço, transforma-nos, Deus, faz-nos ser semelhantes a Jesus. Nos conduz para que nós sejamos filhos maduros como Jesus foi filho. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela tua fidelidade em cumprir todas as tuas promessas, tudo que nós vimos o Senhor prometendo, nós estamos vendo também nos nossos dias o Senhor cumprindo, tendo já cumprido e ainda cumprindo todas as coisas, porque quando nós chegarmos diante de ti no céu, isso nós vamos poder dizer: Deus, tu fez tudo o que tu prometeu, tu fez tudo o que tu prometeu. Deus, muito obrigado pela tua fidelidade, pela tua graça e pelo teu amor. Deus, eu te agradeço, peço que tu abençoe a vida dos meus irmãos e irmãs, nos conduz, Deus, nos fortalecendo, nos edificando na tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, irmãos, Deus abençoe. Não esqueçam, por favor.